Bom dia. Todo mundo bem? Bem, né, Joemil? Que bom, estamos aqui, mais uma vez, em escola dominical, 8 dias depois, né? Bênção de Deus. Você viveu 8 dias de domingo passado para cá, né? Privilégio. Teve alguns na caminhada aí que se foram. E você está aqui, firme, vivo, cheio de esperança, alegria no coração. Estou aqui para compartilharmos junto com os irmãos nessa escola dominical. O pastor Robson está nas congregações ministrando ceia hoje, aí aproveitando e lembrando você que hoje é dia de celebrarmos a ceia, né? Relembrarmos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que durante o dia você se prepare para isso, né? Nós precisamos estar preparados todos os dias, mas hoje é um dia especial do qual você tira um tempinho mais para orar, ler a Bíblia, estar com Deus e assim se preparando para o culto da noite. Eu quero mais uma vez, eu gosto sempre de agradecer ao conselho pela oportunidade que ele me dá de poder compartilhar com a igreja a palavra do Senhor e a confiança, não é? Eu espero que o nosso estar aqui hoje seja bênção na vida uns dos outros, crescimento espiritual para a nossa vida diária, tá? E o que eu quero compartilhar da palavra de Deus hoje com vocês, eu gostaria que você estivesse observando uma coisa. Que semelhança há do que nós vamos conversar aqui com o povo de Israel há centenas de milhares de anos atrás? Que semelhança essa história tem com você hoje aqui em Araguaína no ano de 2023? Quero que você fique bem atento a isso. Se tem alguma coisa que parece com você, se parece contigo, se parece conosco aqui reunidos, tá? E aí eu quero bem a participação. O microfone está aí? Diáconos, o microfone está aí, do uso público? Beleza? Aí eu quero que vocês participem comigo, tá bom? Abra a palavra de Deus aí. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura de 1 a 11. E nós vamos fazer essa leitura alternada, tá? Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 11. Admoestações contra a infidelidade. Podemos ler? Sim, né? Então vamos lá. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, e os fariseus, e os aeveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Que brabeza, não é? Muito violento isso aí, não é? Não ter piedade é para destruir totalmente. Aí ele continua dizendo: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos.
Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o melhor de todos os povos. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Juntos, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Amém e aleluia. Glória a Deus, vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra maravilhosa. Glorificado e bendito é o Teu nome. Quero agradecer do Senhor por esse livro santo, do qual nós temos em nossas mãos, que podemos conhecer da Tua soberania, do Teu poder, da Tua majestade, da Tua grandeza, da vontade do Senhor, do governo do Senhor, da história. Louvado é o Teu nome. Quero te pedir, ó Deus, ó Espírito Santo do Senhor, venha falar ao nosso coração, trazendo luz, iluminação, entendimento da palavra do Senhor. Abençoa a nossa mente, o nosso coração, que ele esteja voltado aqui, para este lugar em Tua presença, que estejamos com a nossa mente voltados para o Senhor e os corações abertos para a transformação de nossas vidas. Obrigado a Deus, abençoa a Tua igreja, nos abençoe, para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse livro de Deuteronômios, no domingo passado, eu disse aqui no domingo à noite que eu acho ele maravilhoso. Fala demais ao meu coração. E no domingo nós estudamos aqui, falando de missões, o capítulo 6. Aquele seu papel de ensinar os seus filhos. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o livro, sobre este momento da história de Israel. Esse é um momento do qual Moisés vai discursar diante da nação, diante do povo do Senhor, que está às portas de Canaã, aquele lugar que há tanto tempo eles caminham no deserto, em busca de chegar a este lugar. Lembra que a palavra de Deus diz que foram 40 anos, coisa que era para durar aí 15, 20 dias, mas se tornou em 40 anos por causa da desobediência. A falta de fé dos homens que foram visitar a terra, viram que a terra era igualzinho o Senhor tinha dito, que manava leite e mel, abundância de tudo, do bom e do melhor. Mas os homens viram os homens da terra, gigantes, aí voltaram dizendo, nós não damos conta. E Josué e Caleb diziam, sim, se Deus agradar de nós, nós podemos. Mas o povo se aliou aos 10 e disse, não damos conta. Você quer nos destruir, Moisés, nós queremos voltar para o Egito.
E naquele dia Deus faz com que a partir dali, enquanto aquela geração ali mais velha, e eu creio que provavelmente seja os homens de guerra, não fossem destruídos, mortos, eles não entrariam à terra. Quem iria herdar a terra eram seus filhos. Então eles chegaram a este grande dia de herdar a terra de Canaã. Estão às portas da terra. E Moisés precisa falar ao povo como um líder. Aí eu quero que você que lidera, que você que faz e tem a expectativa do seu trabalho, a realização do seu trabalho ser concluído, eu quero com você aqui pensar qual era a expectativa do coração de Moisés aquele dia discursando diante do povo, o povo às portas. Só que Moisés sabia que ele não ia entrar. Porque ele também desobedeceu a Deus. Eu olho para o livro de Deuteronômio e penso assim, como estava o coração deste homem diante daquela nação, contando agora para eles de toda a história do deserto, a história do Egito, e agora vão desfrutar as bênçãos de Deus na terra, e ele não vai, sendo que trabalhou o tempo todo para que o povo pudesse chegar ali. Se fosse você, como estaria seu coração nesse dia? Mas Moisés, ciente disso, se você ler os capítulos atrás, tá? Do 1 até o 6, você vai perceber que ele fala ao povo dizendo assim, por causa de vocês, eu não vou herdar a terra, eu não vou entrar. O que vocês fizeram eu fazer, eu não vou entrar. E Moisés sabia que ele ia morrer daquém do Jordão, antes de entrar na terra. Porque Deus tinha dito a eles. Então, mas ele preocupado com o povo, com aquela nova geração, ele vai contar a história, repassar para eles da lei de Deus, os estatutos de Deus para o povo. Eles precisavam relembrar aquilo, lembrar e relembrar aquilo que Deus tinha dito no Sinai. E por isso Moisés discursa ali diante da nação. Pois bem, os capítulos seguem. O de domingo passado nós pudemos ver da palavra de Deus ensinando a mim e a você a importância de nós ensinarmos isso aos nossos filhos. E ele continua discursando, dando instruções ao povo. E eu quero que você guarde bem no seu coração aqui, que uma das coisas que ele fala muitas vezes dentro do livro é não se esqueça de quem? Do Senhor. Não se esqueçam do Senhor. Isso é um dos pontos principais aí no recontar da história dele, é que o povo não se esquecessem do Senhor. Pois bem, o capítulo 7, aqui, ele continua as instruções ao povo, e ele vai começar a dizer ao povo algumas coisas que eles precisam fazer ao entrar na terra. Mas tem algo aqui antes disso que me chamou muita atenção, são algumas palavrinhas que tem no texto. Acompanha comigo aí, dá uma olhadinha. No versículo 1, introduzir, lançado, versículo 2, dado, destruirás. Certo? Coisa, né? Introduzir, lançado, dado, destruir. Quero que eu e você lembre de uma coisa. Quando a palavra de Deus está dizendo de que o Senhor vai os introduzir
quer dizer, Deus vai colocar vocês dentro da terra. Viu? Eles estavam chegando ali e iriam tomar posse dali, porque Deus era quem ia os introduzir dentro da terra. Lembra que de cara eles já tinham uma batalha contra quem? Jericó, cidade murada, de muralhas. Então a palavra de Deus, e isso chamou muito a minha atenção, viu, irmãos? Porque o povo estaria entrando ali, porque Deus era quem estaria colocando eles lá dentro. E aí, se você relembrar aqui, muito bem, que você tem em sua memória, a cidade de Jericó, como que derrubaram as muralhas? Pegaram os tratores, as esteiras de Israel hoje lá, aquelas grandes máquinas, chegaram, encostaram na muralha e empurraram a muralha e a muralha veio abaixo. Não, só tocou e gritou. Quem poderia fazer isso? Por isso Deus está dizendo, sou eu quem vou colocar vocês lá dentro. E aí Deus diz assim também que esse povo, ele iria dar a eles esse povo. Esse dado aí é entregue. Eu vou lhes entregar. Eu vou colocar eles nas suas mãos. Certo? Eu vou colocar esse povo nas suas mãos, Israel. E você não vai ter piedade deste povo. Você vai destruí-los. Menino, criança, animais, mãe, pai. Por isso que eu disse assim, contra a crueldade, né? Talvez aí você já ouviu dizer assim, mas como que esse Deus que vocês dizem que é amor e é tão bom, mata? Mas você sabe por que que Deus deu esta ordem? Você tem ideia? Eu vou te mostrar na palavra de Deus. Quero aqui junto com você. Por que que Deus estava dando esta ordem? E tem uma coisa aqui, diante disso, que eu lembrei muito do nosso país. O nosso país tem quantos anos que foi descoberto? 500 e quanto? Me ajuda aí. Nós somos de 1500, né? Então nós temos quantos anos? 523 anos de Brasil. Eu quero dizer uma coisa para você, que há 523 anos, Deus concede a esta nação a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e mudar de vida. Você vai perceber que a esta terra, Deus concede a terra de Canaã. Deus concede muitos e muitos anos de oportunidades. Quer ver junto comigo? Abra a palavra de Deus aí, em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Versículos, deixa eu ver se nós vamos ler só o 16, ou se um pouquinho mais. Beleza, 13, 14 e o 15, tá? 13, 14 e 15, a igreja pode ler, tá bom? Acharam? Todos encontraram? Presta bem atenção o que diz aí. E qual era a condição da terra dos jebuseus, fariseus, os heteus, como que era a vida desse povo? Pode ler. Então,
Beleza? Pode ler o 16 também. Era aqui que eu queria, o 16. Repete o 16. Entendeu? Por quê? Deus esperando tanto. Aí, por isso que eu digo que são muitos anos, porque não sei quantos anos teve esta conversa de Deus com Abraão, prometendo a ele que a geração dele ia possuir a terra de Canaã, mas que antes de possuir, ela seria escrava 400 anos. Aí vamos pegar assim, você conta dos 400, saiu do Egito, andou mais 40 anos no deserto, 440 anos, e a nação na terra de Canaã está lá. E o texto bíblico diz que ainda não havia enchido, chegado ao nível, o limite, a iniquidade do povo da terra. O pecado do povo da terra. Você sabe o que me faz lembrar aqui? Como Deus é compassivo, benigno, bondoso, misericordioso, dá oportunidades. Olha a quantidade de anos, Deus esperando. E aí então chega o tempo de tomar aquele lugar. Aí Deus dá ordens ao seu povo de destruir os povos. De destruir os povos. Mas por quê? Além da iniquidade, o pecado dos povos ali tinha chegado a um limite. Vocês lembram que a gente estudando mais, se você for mais a fundo, você vê que eles pegavam os filhos, matavam os filhos, davam os filhos em sacrifício. Crueldade. Pecado. E aí Deus, diante disso, diz lá, vocês vão entrar esta terra e não tenha misericórdia. É para destruir. Mas por que Deus dá uma ordem dessa? Tão terrível aos nossos olhos. Eu acho tão interessante, irmão, que a gente vê, não é pelas situações da agora, mas como eu já vi, muitas vezes, televisão, esse povo dessa região, eles educam os filhos de pequenininhos a carregarem armas, atirar, matar, destruir. Então aquilo gera uma influência na própria nação. Já é educado, o menino vem crescendo com essa maldade, com esse pensamento de matar, de destruir. E o povo de Deus vai entrar neste lugar, e Deus está dizendo, vocês vão fazer um limpa por causa do pecado desse povo. E não tem como vocês conviverem com eles. Uma coisa que eu quero com você aqui, irmão, é, junto contigo, pensar, por que Deus mandou destruir? Foi só por causa do pecado dos povos ali? Ou havia coisas mais do qual era preciso que o povo de Deus, ordenados pelo Senhor, tomasse atitudes? Aí a gente precisa discorrer o texto. Aí nós precisamos conversar sobre nós. Versículo 3. Presta bem atenção o que diz a palavra do Senhor.
Você tem família? Você tem filhos? Então a palavra de Deus diz assim: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Versículo 5: porém assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, queimareis as suas imagens de escultura. A palavra de Deus está dando uma ordem ao seu povo, dizendo que não é para eles se misturarem com este povo, nem cultura e nem religião. Viu? A palavra de Deus está recomendando ao seu povo, em primeiro lugar, vocês não vão se aparentar com os povos da terra. Vocês não vão arrumar nora ou genro. Vocês não vão ter cunhados ou cunhadas do povo desta terra. Não se misturem com eles, porque há perigo nisso. Há um perigo muito grande se vocês se misturarem com esse povo. Me lembra aqui Josafá, de quando também eu fiz menção no domingo passado, de quando Josafá se aparenta com Acabe, ele se aparenta com Acabe, faz aliança com Acabe, além de casar, se alia a ele nas lutas, nas batalhas, dizendo: o seu povo é o meu povo vai ser igual ao seu. O seu filho Jeorão também casa com Atalia, filha de Acabe. E o que deu isso? Lembra a história lá? Incentivado pela filha, por Atalia, ele mata todos os seus irmãos. Irmão, isso é muito importante para a gente, para a nossa vida hoje. Eu estou cansado de ver, a escolha é sua, tá? Mas eu preciso compartilhar a palavra de Deus. Eu estou cansado de ver e ouvir mulheres nesta igreja, que vinha para a igreja quando o esposo viajava, ou mulheres que não podiam vir para cá, em tempo nenhum, porque o esposo não aceitava. E eram mulheres que sofriam em casa, desejosas de estar na casa de Deus e não podiam estar. Conheço mãe que ainda está aqui, no nosso meio, que num período do casamento, o esposo até andou por aqui, mas dizia assim: eu não deixo o meu lugar, a igreja onde eu estou, você pode vir com os seus filhos, de vez em quando eu venho com você, mas o meu lugar é lá na igreja católica, tá? E aí nós vamos vivendo assim. Eu te pergunto, sem dizer quem é, os filhos estão aqui com o pai? São 3 filhos lindos, homens maravilhosos, mas estão todos com o pai lá. Não ficou nenhum com a mãe. Quando a palavra de Deus está nos falando destas coisas, irmãos, Ele está dizendo assim: isso vai trazer um prejuízo na vida do seu lar para comigo, o seu Senhor.
o seu Senhor. Então vocês não se casem, não façam aliança com o povo de Canaã. Vocês cumpram as minhas ordens em tirá-los daqui. Quando eu os colocar em tuas mãos, vocês não tenham piedade, porque outros textos, a palavra de Deus diz assim: eles serão laços para vocês, armadilhas para pegar vocês, levar vocês a pecar contra mim, a me desobedecer, a me esquecer, a adorar outros deuses. Então, uma das primeiras coisas no discurso de Moisés é dizer: não case seus filhos com o povo da terra de Canaã. E ele continua dizendo assim: se o povo de Deus não era para se casar com aquele povo, não era para se envolver com os seus deuses, por qual motivo Deus recomenda a eles isto? Aí nós precisamos ir para o versículo 6 do texto lido. O que diz aí? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Eu gosto disso, irmão Manel Fernandes. Aí eu volto na história lá em Abraão. Porque Deus escolhe um homem com sua família, com os seus, para levar para este lugar da promessa, para fazer dele um povo exclusivo seu. Exclusivo. Não era para ter outro dono. O único Senhor desse povo era o próprio Deus. Ele poderia muito bem ter escolhido alguma grande nação da época para ser o seu povo, mas ele escolhe o menor povo que existe. Aliás, ele vai formar um povo exclusivamente seu. Isso me faz lembrar algumas coisas. Por que você está aqui? Por que você serve a Deus? É por causa do que você é? Ou quem é seus pais? A palavra de Deus está dizendo, aí me faz lembrar muito da salvação. Você está vendo como essa história tem muita coisa que assemelha nossas vidas hoje? E aí eu ainda quero ter a ousadia de dizer que Deus está dizendo a nós, pela sua palavra, não é revelação minha, é a palavra de Deus: não se misture com os povos lá fora. Tenha cuidado com os seus filhos. A vida dos seus filhos com Deus. Você pode estar jogando os seus filhos numa cilada, numa armadilha. É o que a palavra de Deus diz. E Deus está sendo zeloso e dizendo assim: sabe por que eu não quero que você faça isso com os seus filhos? Porque vocês é meu povo. Primeira Igreja Presbiteriana de Araguaína, vocês que estão aí me servindo, vocês é um povo que eu escolhi para me servir. Então não se misturem.
Não faça as mesmas coisas que eles fazem. Não se alie a eles nas suas atitudes, nos seus atos, nas coisas que eles fazem, que são contrário à minha lei, aos meus mandamentos. Não façam isso, porque vocês são o meu povo. E eu escolhi vocês para serem um povo diferente. Um povo que me glorifica, que me ama, que me serve, que se prostra diante de mim e se posiciona. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar, como Moisés queria ensinar ao povo lá chegando na terra prometida. O zelo e o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus é tão bom e misericordioso, irmãos. A gente está cansado de ouvir isso aqui, não é? Que nós não tínhamos condição nenhuma diante do nosso estado de vida depravado. E Deus usa de misericórdia em Jesus Cristo para nos resgatar, para pagar um preço que a gente não tem condição de pagar. E é por isso que Deus zela pela vida do seu povo em comunhão com Ele. Que se torne um povo santo como Ele é santo. Que se importe em ensinar aos seus filhos as ordenanças do Senhor. Aqui o calvinista o reformado nada de braçada aqui. Porque você vai perceber que em todos os atos aqui é Deus fazendo. Não é nada por teu merecimento ou por tuas forças. O versículo seguinte, ele diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Irmãos, a gente precisa aprender a viver a vida cristã com alegria, com gratidão no coração, porque senão a vida cristã torna um peso, um desgosto, um sofrimento ter que obedecer. Muitas vezes nós padecemos na vida cristã porque a gente acha que a gente é que tem que fazer. Depende de mim. Não depende de você. Não depende de mim. Tem aquilo que eu, como servo de Deus, preciso procurar cumprir. Andar. Quando você não entende que você é pecador, você vive numa aflição, num sofrimento, numa angústia tremenda. Porque você não reconhece que você é um pecador e que você carece da graça e de misericórdia de Deus, que se não for a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, você está perdido, porque por você está, pelo pensar, você está condenado. Aí o texto, a palavra de Deus está dizendo, irmão, quem te escolheu foi o Senhor. Então esse Senhor quer te conduzir até o ponto do qual, aí Ele vai te preparar. Na hora que você estiver pronto, Ele te chama. Interessante isso, né? Na hora que você estiver pronto, Ele te chama, viu, moça? Mas não peça para Ele deixar você sem se aprontar, não. Pede Ele para te aprontar, para te deixar no jeito, para na hora que Ele quiser te chamar, Ele pode te chamar.
porque foi Ele quem te escolheu. E a história está nas mãos do Senhor que te escolheu. Aí Ele não te escolheu porque você é bonita ou bonito. Ele não te escolheu porque você é um bom profissional ou uma boa profissional. Ele não te escolheu, não é porque você pertence à família tal ou tal. Não te escolheu porque você tem poder aquisitivos. A resposta Ele vai dar na frente quando Ele diz assim: tem duas coisas aqui que são importantes. Ele diz assim: eu te escolhi porque eu te amei. O versículo seguinte, ele diz, né? Pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Porque, irmão, irmã, você que está aqui, é porque o Senhor te ama. Você sabe que valor tem isso? Você sabe que valor tem isso? Eu quero que vocês deixem a criança, tá? Deixa que mamãezinha vai cuidar, tá bom? Você sabe que valor tem isso? Deus ama você. E por isso você está aqui. Se a gente entender o valor disso, você quer ter uma vida diferente diante de Deus. Você pensar assim que o meu estado, que por mim mesmo eu não tenho condição nenhuma de ser resgatado da morte e do inferno, e eu ter quem tem essa condição, me amar e não permitir que eu vou para lá, você vai dar um aleluia e glória a Deus, dizendo assim: obrigado, Senhor. Deus escolheu Israel por amor. Deus escolheu Israel. Inclusive Israel hoje não é o que dizem muito aí, né? Muita coisa. Não é. Relógio de Deus não é Israel. Tá? Eu até aproveito e digo isso aqui. Relógio de Deus, usando assim essa expressão, é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja. Não é Israel. Então, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que você está aqui hoje. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu para estarmos aqui, servindo Ele no ano de 2023. E eu quero repetir, Ele diz: povo, não se misture com o povo lá de fora. Nas suas atitudes, nas suas maneiras de viver. Porque eles podem estar trazendo para você uma cilada e para os seus filhos. Quando você assustar, você está dentro. Você está dentro. E tem outra coisa que é muito importante aqui de nós podermos pensar, que eu quero aqui com você, que o texto também diz. A palavra de Deus diz que Ele escolheu este povo por causa de um juramento e uma promessa que Ele fez. Se você continuar lendo o texto aí, você vai perceber, quando Deus está dizendo assim, ó, eu falei com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e eu disse a eles que eu daria a eles esta terra. Irmãos, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel nas suas promessas. Ele cumpre o que Ele diz,
O que Ele promete, Ele cumpre. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é justo juiz. Ao julgar, Deus é certeiro. Ele não erra. Ele não é injusto no seu julgamento, no seu juízo. Quando Ele dá, Ele está dando a medida certa, a medida exata, o que é merecedor. Então Ele tinha prometido aos pais daquela geração que eles herdariam a terra. Então jamais aquele povo ficaria fora da terra de Canaã. Porque era uma promessa de Deus para a geração depois de Abraão, Isaque, Jacó e vem. E agora chegou o tempo deles herdarem as promessas de Deus com suas famílias. Eles iriam entrar. Eles iriam entrar como entraram. Deus cumpriu a promessa de colocar o povo de Abraão dentro da terra. Mas tem algumas coisas aqui que são importantes. É porque eu não quero ler o texto para a gente ser bem aqui, caminhar, mas você pode ler o texto aí da palavra de Deus. Mas que esse povo, ao herdar a herança, ao herdar a terra, eles precisariam ter uma forma de vida. Eles precisariam ter uma maneira de viver completamente diferente da do povo que vivia na terra. A palavra de Deus nos ensina que nós somos povo santo de Deus. Você é? É. Você é. E a palavra de Deus, então, ensina a mim e a você que a nossa maneira de viver aqui, ela precisa ser diferente do mundão aí fora. Você precisa ser diferente. Você não tem como não se relacionar com as pessoas aí fora. Você precisa viver, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer amizades. Mas aqui vem a importância minha e sua de como eu e você vivemos nestes lugares. Lá na sua casa, o seu vizinho. Eu tenho muito, irmãos, temor e medo do tal da história do nada a ver, que se tem muito hoje, né? Ah, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Eu tenho medo disso, receio. Porque acaba que muitas vezes nós logo estamos com as mesmas práticas do povo que Deus está dizendo, não faça aliança com eles. Aí a gente já não preocupa em ter vida de santidade. O que é vida de santidade, irmãos? Não é ser santinho lá, não, irmão. É você que é alguém que foi separado para ter vida com Deus, vida de Deus em você. Que o outro olha e diz assim, rapaz, essa moça aí, ela é diferente. Esse rapaz, ele é diferente. Esse senhor aí, ele tem assim um negócio dele.
que é diferente da gente. Às vezes eles vão até chegar para você assim, diz assim, rapaz, tudo que a gente chama, você não vai, você não faz com a gente, nós não vamos mais te chamar não. Que não chame, porque você está vendo que o que estão convidando você é para algo que desagrada a Deus. E é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de nós, ter vidas diferentes. No seu trabalho, aqui, em casa, na faculdade, aonde as pessoas olham em você, em mim, e vê a presença de Deus na sua vida, nos seus atos. A juventude hoje, acho que não é só de hoje não, acho que é de sempre, tem um medo de ser rejeitada nos grupos. Medo de que não vão gostar de mim, não vão me querer com eles. E aí a gente prefere aliar-se a eles do que ter uma vida diferente. Irmãos, aí eu quero com você, para a gente ir caminhando aqui para o final da nossa lição, tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de partilhar com vocês, que é a fidelidade de Deus em suas promessas. Em suas promessas. Eu quero ler aqui o versículo 9, 10 e 11, que ele diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Presta atenção. Essa misericórdia é para quem? Viu? A graça, a misericórdia de Deus para com os seus é que em condições, viu? Aí ele continua dizendo, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer, não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Você quer ser abençoado por Deus? Quem não quer? Quem não quer ser abençoado? Eu quero. E muito. E muito. O povo de Israel também queria ser abençoado por Deus. Mas Deus tinha dito a eles e diz várias vezes, vocês vão entrar lá e vão me obedecer. Você quer ter a bênção de Deus sobre sua vida, mas vive em desobediência? Irmãos, tem outra coisa aqui que me chamou muita atenção, que foi o início da nossa lição. É porque a palavra de Deus está ensinando, e Deus vai sendo compassivo, e vai dando a oportunidade, as coisas vão caminhando, e que aparentemente bem. Mas vai chegar uma hora que Deus vai acertar. Vai chegar um momento que Deus diz assim, agora nós vamos prestar conta, nós vamos nos resolver aqui. Que é isso que aconteceu com as nações lá. Quando Deus diz assim, olha, não chegou ainda o limite da sua iniquidade. Quando chegar o limite, eu vou atuar em cima deles. E tem uma coisa, todas as coisas da palavra de Deus, do juízo de Deus na história, Deus levantava ou um povo ou um homem para trazer juízo, para cumprir os seus planos, as suas promessas. Sobre as nações foi o povo de Israel. Quando Deus quis corrigir o seu povo por causa da desobediência, ele levantou quem?
Nabucodonosor para corrigir o seu povo, dizendo: porque vocês estão me desobedecendo, eu vou levantar alguém para lhes dar umas varadas, mas depois eu trago vocês de volta, porque eu estou querendo corrigir você. Irmãos, às vezes a nossa vida de desobediência, e eu falo isso com muito temor no nosso coração, ela vai caminhar, até chegar a um ponto que Deus diz assim: agora chegou. Agora eu vou te dar uma lição para você perceber que você precisa mudar de vidas, de atitudes diante de mim. Não se engane, meu irmão. Não nos enganemos, achando que Deus está com os seus olhos vendados, que Ele não está olhando para a nossa vida. Deus requer de nós obediência. Esses dias eu conversando com o Victor gosta muito de conversar, André, e a gente falando dessa questão da queda, da gente cair. E a gente tem hora que para assim e diz: meu Deus, não é possível. A palavra de Deus está dizendo assim, que não há nada que venha sobre você que não seja uma tentação, o quê? Humana. E aí a palavra de Deus diz que essa tentação, Deus providencia para você em meio à tentação. Olha, chega, me frouxa aqui, certo? Ele providencia para você em meio à tentação o livramento, forças para vencer. E por que tu cai? Por que tu desobedece? Já parou para pensar nisso, Micaela? A palavra de Deus diz que elas você pode resistir. Que a gente desobedece. Quando Deus está falando com Israel, Deus sabia que o povo, na hora, gente, do bom, eles iam esquecer de Deus. Quando a vida tivesse boa, comidinha, fruta fresca, água das montanhas, geladinhas. Inclusive Deus fala lá: quando vocês estiverem nessas coisas, e não esqueçam de mim, nem pensem que foi por suas forças que vocês chegaram aqui. Irmãos, a gente precisa ter mais no coração e na mente a palavra de Deus, as promessas de Deus. E isso me chama demais a atenção, irmão, de quando Deus está dizendo assim: coisas que vocês podem suportar e vocês me desobedecem. Vocês escolhem me desobedecer. E Deus, por ser justo, por ser fiel, Ele jamais deixará de te corrigir, de te dar o que você merece, para te pôr no lugar que você é para estar, conforme o seu propósito e a sua vontade para a sua vida. Mas Ele também diz que aquele que não o tem como seu Senhor, que é o que odeia, que rejeita Ele, Ele faz o quê? Destrói. O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, sobre a vida eterna? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se é o contrário disso, tem o quê? Morte eterna. Simplesmente isso, morte eterna. Não teme a Deus, não serve ao Senhor, vai para o inferno. E Deus é justo,
Ele é fiel. E Ele diz e Ele cumpre. Não pense você que por suas bondades você vai se livrar disso. Não pense você e eu que por nossas desobediências nós vamos nos livrar do castigo eterno. Você vai estar livre do castigo eterno, porque em primeiro lugar, Deus te escolheu. Deus te introduz na terra prometida, na Nova Jerusalém. É Ele quem faz isso. É Ele quem te salva. Não é pelos seus méritos, mas você precisa ter no seu coração, na sua mente, o temor a Deus. O temor a Deus. Para que a sua casa, a sua vida, o seu lar seja abençoado. Eu quero encerrar aqui. Vai lá no versículo 13 para mim, por gentileza, para vocês lerem. Capítulo 7, versículo 13. A palavra de Deus citando aí, de como seria a vida do povo de Israel, como é para ser a sua vida, a minha vida, a nossa vida diante de Deus, quando nós temos vida de obediência ao Senhor. Tá? Leia, vamos ler? Podem ler, por gentileza. Quatorze. Amém. Vida de temor e obediência a Deus não é que você está livre de dificuldades. Esse povo na terra, eles precisavam lutar, eles precisavam trabalhar em obediência a Deus, mas que a sua mesa estaria farta, cheia de bênção, a sua terra, a sua família, o povo, enquanto eles estivessem temendo a Deus. Eu sei, vou reafirmar isso aqui, que você sabe que Deus o escolheu. Eu sei que você sabe que precisa temer a Deus e andar em obediência ao Senhor. Eu sei que você sabe que você precisa ensinar seus filhos a temer a Deus. Eu sei que você sabe que você precisa separar seus filhos das práticas do mundo. Mas a minha pergunta é: nós temos feito isso em nossa vida diária, nosso viver diário? Nós temos obedecido a Deus nesse sentido de vida santa, procurando obedecer ao Senhor? Essa é a grande questão que fica para nós nesta manhã. Se nós temos procurado a cumprir o que a palavra de Deus nos ordena, apesar de todos os nossos defeitos e dificuldades. Mas você tem lutado por isso? Ou você está contente com a vida que o seu lar, sua casa tem diante do Senhor? A gente não tem jeito de não pensar no Brasil, né? Quando eu li pensando nos anos aqui,
que Deus esperou tempo para que aquela terra fosse julgada. Eu fiquei pensando, será que por causa da nossa falta de obediência a Deus, temor a Deus, a nação brasileira ela fala muito que teme a Deus, mas ela tem uma vida quase que total de contrário ao temor a Deus. E Deus, como eu disse anteriormente, Ele levanta ou homens ou nações para aplicar o seu juízo, quando Ele quer corrigir uma nação. A minha pergunta para mim, e também para Deus, foi a seguinte: Deus, é o tempo que o Senhor vai nos corrigir? É o tempo que o Senhor será, Senhor, agora, o tempo que o Senhor vai dispensar juízo sobre o Brasil? Gostaria que eu e você pudesse pensar nisso. Porque algumas coisas caminham para uma vida bem diferente a nosso respeito nessa nação. E que eu e você possamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, temendo ao Senhor e buscando servi-lo com fidelidade.